Olá, gente querida! Mais uma vez estou eu aqui com o nosso Torpedo 365. Afinal de contas, esse é um projeto que nós colocamos em nosso coração lá no dia 1º de janeiro. Todo dia do ano de 2022, levar a você um vídeo de reflexão da Palavra de Deus. E é com muita alegria, muita satisfação no coração que eu volto aqui para mais um Torpedo. Hoje eu quero refletir com vocês em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9, tá? O que Paulo escreve aí aos coríntios, né? Os nascidos em Corinto. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríamos, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto, pois, portanto, que sejais meus imitadores. O que Paulo está dizendo aí, né? Que palavras estranhas são essas, quando ele diz, nós os apóstolos somos os menores, nós fomos desprezados, Deus nos colocou em último lugar, né? Paulo está se referindo à condição dele de apóstolo, de evangelistas, tá? A condição de pregadores do evangelho, ele está se referindo a ele e a Apolo nessa circunstância, pregadores do evangelho para um mundo fora dos domínios dos judeus. E nessa circunstância, ele se coloca também nessa condição de ser menosprezado, porque era exatamente isso que Paulo era. Paulo e os apóstolos que pregavam o evangelho para outras nações, né? Veja só, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aos olhos do mundo nós não valemos nada, aos olhos do mundo nós somos lixo, aos olhos do mundo nós parecemos insensatos, loucos pela causa de Jesus, mas isso é aos olhos do mundo, tá? Por quê, gente? Porque na verdade é assim, Jesus mesmo falou, né, que o mundo não poderia conhecer os seus discípulos porque o mundo também não o conheceu. Lá em João, no Evangelho de João, diz assim que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, ok? Então não é de admirar quando Jesus fala assim também para os discípulos, vocês serão perseguidos, porque se a mim me perseguiram, vão perseguir a vocês também. Então o que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Nós somos escória para o mundo, nós somos menosprezados, nós somos os últimos em termos de importância, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você? Porque muitas vezes nós perdemos o foco e queremos lugares de destaque hoje na nossa sociedade, no mundo contemporâneo. A gente quer ser o maior, a gente quer ser o melhor, né? E a gente não se conforma quando nós não atingimos um patamar onde nós somos notados, somos percebidos, somos famosos, né? Isso traz para nós um sentimento de vazio muito grande. Eu disse ontem que eu ia contar aqui a história da Vila dos Chulingos, né? A Vila dos Chulingos, e essa história tem muito a ver com o que eu estou falando agora aqui, com esse texto que lemos de Paulo. A Vila dos Chulingos é a história inventada, criada por Max Lucado, um escritor americano,
onde ele conta, né, que havia uma vila chamada Vila dos Chulingos, e os chulingos eram seres feitos de madeira. E havia ali uma característica muito legal, né, entre os chulingos. O chulingo que fizesse alguma coisa para merecer aplausos, ele recebia sempre uma bolinha, uma estrelinha dourada que os outros chulingos grudavam no corpinho dele, tá? Então, se eu fiz algo digno de louvor, digno de aplauso, fiz algo bem, né, eu recebia uma estrelinha dourada. Se eu fizesse algo, né, o chulingo que fizesse algo que fosse digno de zoação, de chacota, ele recebia uma bolinha cinzenta no corpinho dele. Então, por exemplo, o chulingo que conseguia pular numa distância muito longa, né, as pessoas o aplaudiam e ele recebia uma estrelinha dourada. O chulingo que cantava, né, tinha uma voz bonita, afinada, era cheia de estrelinhas douradas no seu corpo. Alguém que sabia falar bem, né, também tinha uma estrelinha dourada. Mas alguém que era meio atrapalhado, não tinha muita noção assim, de espaço, quando ia pular uma poça d'água, por exemplo, caía dentro d'água, esse era zombado pelos outros, e esse recebia uma bolinha cinzenta no seu corpo. Havia um chulingo chamado Marcinelo, e ele queria tanto, ele se esforçava tanto para receber estrelinhas douradas no corpo dele, mas ele estava cheio de bolinhas cinzentas, porque parecia que ele não fazia nada que prestasse, nada que valesse a pena aplaudir. Quando ele ia, por exemplo, pular uma poça d'água, ele caía bem no meio da poça, não conseguia pular o suficiente para chegar do outro lado. E isso era motivo de sarro, de chacota, e lá ia mais uma bolinha cinzenta para o corpinho do Marcinelo. E um dia ele conheceu uma chulinga chamada Lúcia. E ele percebeu uma coisa naquela chulinga, né? Ele percebeu que a Lúcia não tinha grudados em seu corpo nem estrelas douradas e nem bolinhas cinzentas. E aí ele ficou curioso, e ele chegou para ela e falou assim: ô Lúcia, como que você consegue isso? De não ter nem bolinha cinzenta e nem estrelinhas douradas em seu corpo? E ela disse assim: é simples, eu simplesmente não ligo para o que eles falam ou pensam sobre mim. Porque quando a gente não liga, não gruda em nós nem estrelas douradas e nem bolas cinzentas. E o Marcinelo ficou mais ainda curioso: mas como é que você consegue isso, né? Não ligar para que os outros pensam ou falam de você? Aí a Lúcia disse assim: é simples, Marcinelo. É que todos os dias eu vou conversar com o Eli. Eli? Quem é o Eli? Aí ela apontou para uma colina, lá em cima tinha uma casa, né? E aquela casa tinha algo interessante sobre ela, né? A partir daquele dia, o Marcinelo começou a perceber isso, tá? Mas a Lúcia falou para ele: o Eli é o nosso criador, ele mora lá em cima na colina, lá naquela casa. Todo dia eu vou conversar com Eli. E é por isso que eu consigo ficar sem me preocupar com o que os outros pensam de mim. E o Marcinelo ficou curioso com aquela situação. E quando chegou a noite, ele abriu a janelinha da casa dele. Ele viu, pela primeira vez ele percebeu lá no alto da colina a casa do Eli. E o que tinha de interessante na casa do Eli? Aquela casa estava iluminada, né? A luz estava acesa ali. E o Marcinelo ficou pensando: será que se eu for conversar com ele, ele vai me atender? E no outro dia ele tomou a decisão. Ele subiu a colina e foi até a casa do Eli. E quando ele chegou na casa do Eli, ele notou algo interessante. Tudo ali era enorme, muito grande, né? E ele chegou naquela porta enorme, ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, sem se virar, o Eli estava lá na bancada trabalhando, e sem se virar ele disse: bem-vindo, Marcinelo. Como é que você me conhece? Como é que você sabe meu nome? E ele disse: é simples, fui eu que te criei. Mas como assim? Ele disse: eu sou o criador dos chulingos e da Vila dos Chulingos, Marcinelo. Por isso eu conheço cada um pelo nome. E ali ele falou sobre a Lúcia, né, para o Eli. A Lúcia me disse para vir aqui que você ia me ensinar como
Como me manter sem me preocupar com o que os outros pensam ou falam de mim? Porque, olha, eu estou cheio de bolinha cinzenta, sinal de desaprovação. E durante aquele dia, o Eli conversou muito com o Marcinelo, né? Ele disse, o Marcinelo, simplesmente quando você quiser, você vem aqui conversar comigo. À medida que você vai conversando comigo, você vai ficando menos preocupado com o que os outros pensam de você. E depois de horas ali conversando, o Marcinelo falou, eu vou embora, Eli. E ele disse, pode ir, Marcinelo, volte amanhã. Quando o Marcinelo estava saindo na porta, ele parou um pouquinho e pensou, nossa, o Eli é muito sábio mesmo, ele sabe o que fala. Realmente ele é meu criador. E bastou ele pensar isso, a primeira bolinha dourada desgrudou do corpo dele e caiu. Eu gosto de contar essa história, sabe por quê? Bolinhas douradas, bolinhas cinzentas, desculpa, né? A bolinha cinzenta que caiu do corpo do Marcinelo. Bolinhas cinzentas são as críticas, as depreciações que as pessoas fazem sobre nós, com palavras, com atitudes, etc. As estrelinhas douradas são os elogios que as pessoas dão para as coisas que nós fazemos. Mas sabe, quando você se preocupa em se relacionar com Deus, com o seu Criador, para nós, nem os elogios, nem as críticas passam a ter nenhuma importância mais. Porque o que vale realmente para nós é o nosso relacionamento com o nosso Criador. Paulo, nesse texto que nós lemos, ele estava dizendo assim, olha, aos olhos do mundo nós não temos nenhum valor, mas isso não importa. O importante é que aos olhos de Deus nós somos valorosos. Por isso que ele chegou naquele versículo onde ele fala assim, sede meus imitadores. Tá? Você tem um valor enorme aos olhos de Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa quantas vezes pessoas tenham tirado o sarro de você, tenham zombado com a sua aparência, tenham zombado da sua roupa, do seu jeito de ser. Não importa. Não importa se você tenha sofrido bullying em algum momento da sua vida, não importa. O que importa realmente é que diante do teu Criador, diante do meu Criador, nós somos extremamente importantes. E isso é que vale a pena. Ele valoriza, porque ele sabe do teu interior. Ele sabe tudo a teu respeito. Ele te criou. Ele conhece as tuas angústias, os teus medos, as tuas dores. Ele conhece tudo sobre você. Então não deixe de conversar com o teu Criador a cada dia, tá bom? Fica aqui esse torpedo, essa reflexão para a sua vida, para o seu coração, e amanhã eu volto com mais um torpedo. Fica com Deus e até lá.